Dando continuidade, Marco Antônio Trocoli Chiea vai comentar a respeito dos aspectos terapêuticos lá do Congresso. Bom dia, quase boa tarde, né, gente? Todo mundo. Bom, eu vou tentar... em algumas passagens, a gente já comentou sobre tratamentos, o que a gente faz na atualidade, as propostas terapêuticas, a equipe multidisciplinaridade, a importância dos tratamentos, do tratamento multidisciplinar na esclerose lateral amiotrófica, as drogas da atualidade em uso para manutenção dos pacientes. Eu vou tentar me ater nessa aula às atualizações do Congresso, né? Existem hoje múltiplas terapias, né? Existem hoje tratamentos aí que estão sendo divulgados pela internet, por sites, por associações de pacientes. E as pessoas sempre vêm me perguntar, falando, doutor, a gente pode começar a fazer isso? Será que isso a gente pode começar no Brasil a fazer esse tipo de tratamento? Existe uma esperança para mim com esse tipo de terapia? Então, eu trouxe aqui algumas questões que valem a pena ser avaliadas. Eu tentei... existe não só... pela gente aqui da neuromuscular, da Brela, terapias que vale a pena a gente avaliar, comentar aqui com vocês, mas quando a gente vai para um congresso mundial, existe um grupo de pesquisadores, existe um grupo de pessoas que estão intimamente ligadas a isso. Existem trabalhos que entram no planejamento para serem discutidos com a plenária, e existem trabalhos que são discutidos em posters. E esses trabalhos se tornam relevantes e a gente são selecionados para serem divulgados ou não. Então, eu tentei fazer arranjar esses trabalhos para vocês e vou mostrar na íntegra. Os slides aqui eu vou comentar. Eu tentei deixar uma coisa mais autêntica possível. Os slides, a maioria dos slides vão estar em inglês aqui, mas porque eu vou caracterizar como é que são, mas a gente vai comentar um por um. Esse aqui é uma manhã indo para o Congresso, enfrentando uns -2 de temperatura, caminhando todo dia, né? Engraçado que, antigamente, quando a gente tinha revista falando de esclerose lateral amiotrófica, a gente tinha a revista era assim, ALS, que é amiotrófico lateral esclerose, e outras doenças do neurônio motor. Atualmente, a revista mudou, né? A revista hoje é Frontotemporal Degeneration, esclerose lateral amiotrófica. A revista já mudou de nome. Por quê? Porque a gente começa a encontrar alguns achados diferentes na doença. A doença começa a mudar de característica. As formas familiares de esclerose lateral amiotrófica, que a gente estudava, a gente tem que estudar como base para saber por que a doença acontece, cada vez mais a gente encontra a presença, não mais daquela mutação SOD1, que era a característica, mas mutações como a TDP43, a mutação mais frequente do cromossomo 9, que é a CORF72, a mutação FUS, e todas essas mutações, que são das formas familiares, começam a apresentar alguma alteração cognitiva no paciente. O paciente começa a ter um pouquinho de alteração comportamental, um pouquinho de alteração de demência, quando a gente chama de demência, comprometimento cognitivo, alterações de memória do início do quadro ou na evolução do quadro, e isso está relacionado com o desenvolver da doença. A gente não tem um tratamento claro para a doença até hoje, porque existem várias formas de desenvolvimento, várias causas, múltiplas causas. E quando a gente tem a forma familiar bem estabelecida, a gente sabe por que a doença está sendo causada. Então, a gente está delineando uma causa possível. E, cada vez mais, essas formas estão sendo determinadas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o tratamento vai ser baseado na causa. E mais para frente a gente vai falar sobre isso. Por exemplo, essa CORF72 aqui, CORF972, que é a forma mais comum da doença. A gente já sabe que ela interfere com o tráfego das vesículas na célula.
ela tem um acúmulo de vesículas dentro da célula. Isso aqui é uma coisa nova, a gente não sabia. A gente sabia que era uma mutação mais frequente. Então, ela está agora delineada que ela está envolvida com o transporte axonal dentro do neurônio, o tráfego de vesículas para frente e para trás do neurônio. Ela é responsável também por uma proteína, pela autofagia, que é assim, não deixa acumular o lixo dentro do neurônio, que pode ativar enzimas que vão degradar o próprio neurônio. Isso já foi determinado agora também. E a migração de vesículas de gordura dentro do neurônio. Também foi provado que essa COV72 também faz isso. Então, já tem 4 funções determinadas. Então, são funções e interações com proteínas determinantes para o próprio desenvolvimento da doença. Quer dizer, a forma mais comum da doença familiar e de algumas formas esporádicas, já está bem determinado que essa mutação interage com a doença. Essa é a conclusão desse trabalho, um trabalho apresentado por uma pessoa da Universidade de San Diego, um trabalho bem interessante, e nós já teremos uma determinação que mutações, na verdade, essa é uma expansão do um hexanucleotídeo, é um cromossomo que fica maior, já temos uma correlação que uma forma familiar interfere. Também uma forma esporádica já tem uma interferência importante no desenvolvimento da doença. Falando um pouquinho já de fisiopatologia, agora nós vamos interagir com o tratamento. Eu falei um pouco desse cromossomo 9, porque isso vai interferir no tratamento, vai falar sobre o tratamento. Isso aí fala um pouco sobre a decisão. Por que eu falei sobre a decisão do médico? Porque esse é um slide interessante, falando... Muitas vezes, os pacientes vêm perguntar para mim e vai falar assim, doutor, a doença tem a forma familiar e tem a forma que não é familiar, é esporádica. A forma familiar representa 10%, até às vezes um pouquinho mais dos casos. Por que a gente não dosa? Por que a gente não dosa o meu DNA? É porque não existe realmente uma predisposição genética para desenvolver a doença. Eu não tenho ninguém na minha família, mas tudo que o senhor fala nas reuniões não é uma alteração do meu DNA. Será que isso não vai acontecer uma coisa diferente que está predispondo? E cada vez mais isso não está caminhando para ser uma alteração? Por que não tem uma dosagem? Na verdade, existe um fundo de verdade. Realmente parece que tudo isso está sendo envolvido. Quando a gente tem a forma familiar bem estabelecida, algumas pessoas da mesma família, a gente dosa a gente faz essa dosagem. Atualmente, nós temos 16 formas da esclerose lateral amiotrófica bem determinadas. Mas, quando a gente não tem uma história familiar bem determinada, a gente não consegue estabelecer que forma é. Mesmo dosando, no Brasil a gente consegue dosar duas. O consórcio europeu, que é o EURAUS, e o NIOS, que é o da América do Norte e do Canadá, a gente consegue dosar essas 16 formas. E aqui é um slide que compara nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos e combinado, o paciente interagindo com o médico, se ele participa dessa decisão ou não. Nos Estados Unidos, na verdade, o médico que participa disso ou não, ou se tem uma interatividade. E a porcentagem do pagamento das instituições governamentais ou não. A gente tem mais ou menos a participação da instituição governamental em pesquisa dentro dos Estados Unidos e de outras instituições particulares em 33% dos casos. Agora, nós estamos criando um painel de ampliação do desenvolvimento desses testes. Lembrar que assim, a baixa representatividade das formas familiares, que representam 10% dos casos, se a gente for dosar isso, a gente não vai conseguir pegar muitas alterações genéticas. Se a gente for fazer, por exemplo, um teste do que a gente chama de exoma hoje, que é um teste que amplia uma triagem populacional e avalia todo o DNA do ser humano, esse teste hoje custa no Brasil em torno de R$12 mil, né? Que a gente conseguiria ver uma avaliação de DNA. E isso é uma coisa para poucos.
Então, e se a gente for fazer uma avaliação só dos 16 casos de mutação na Europa, isso sai em torno de 2 a 3 mil dólares na Europa. Então, é uma coisa que nem isso aqui, ó, se você consegue 33% nas formas com auxílio governamental só nos Estados Unidos e outros países. Então, é uma coisa que a gente está lutando para fazer, vai ter que ser ampliado esse conceito, e talvez a gente consiga uma coisa melhor futuramente, para um estudo maior populacional. Mesmo os países desenvolvidos, a gente não consegue ter um apoio como tem que ser feito. E o aconselhamento genético é feito de uma forma interativa dos pacientes com os outros membros. Isso representa 55% da população. Bom, vamos falar agora de terapia mesmo. Eu tinha que dar uma falada sobre esse aconselhamento genético, que é uma coisa que tem bastante interatividade. Sobre terapia, o que a gente teve de novo sobre terapia? Existe uma droga chamada Tirancetive. Tirancetive é uma droga que ela aumenta a contração submáxima muscular. Ela aumenta na verdade, a seletividade da troponina às moléculas de cálcio. A troponina é uma proteína que ajuda a contração muscular. Ela começou a ser estudada em 2012 e o término da fase 3 dela vai ser em 2014. Ela é uma droga que, na verdade, isso existe em alguns centros sendo tratados no mundo, uma droga de estudo mundial. Ela é bem tolerada, tendo, na verdade, a vertigem como o sintoma colateral mais comum. Os pacientes foram submetidos a escalas, a escala FRS, a medida respiratória, a quantificação da força muscular e a força manual. Como feito o tratamento? Como eles mediram isso aqui? Foi feita uma randomização na primeira visita usando 125 miligramas, e a cada 12 semanas eles aumentaram a dose progressivamente em cada visita. Depois da fase, eles teve a dosagem foi de 125 miligramas e progressivamente eles aumentaram até 500 miligramas no paciente. É importante que, além da fadiga muscular, eles dosaram também com o sniff test a capacidade vital muscular, e também eles utilizaram a capacidade vital forçada para ver a alteração da força muscular, a capacidade muscular e a capnografia do paciente. E a força muscular foi medida em dinamômetro. O primeiro screening foi feito em 2012, terminou em 2012 o último screening, depois começaram em 2013, o último screening em 2013, eles aumentaram o número de pacientes e, em março de 2013, eles terminaram a última visita. Os centros participantes foram esses: na Espanha, 300 na Alemanha, na Holanda, foi 700 na França, no Canadá, na Inglaterra e 44 centros nos Estados Unidos. A dosagem, como eu falei, era progressiva, eles usaram 125 miligramas, 250, 375 e 500 miligramas progressivamente, conforme o paciente fosse tolerando, principalmente por causa do efeito colateral, que era vertigem. E aqui são os efeitos colaterais. A terapia, o paciente tomava riluzol também, porque o riluzol era mantido. Então, eles colocaram esses pacientes, os pacientes utilizavam, na verdade, o número era de 58 pacientes no grupo tomando, e 58 placebo, e depois de analisarem a primeira fase dos pacientes, eles aumentaram numa fase 2 para a fase 3 para 680 pacientes,
para aumentar a fidedignidade nessa fase 2 e observar esse estudo com 680 pacientes para ter, na verdade, uns dados mais fidedignos com o uso dessa medicação. Tá? E randomizar esses pacientes com duplo cego placebo controlado. O que se observa nesses pacientes é que foi bem tolerado o placebo, não foi bem tolerado os efeitos colaterais, a segurança, a tolerabilidade foi bem, e assim, os dados com efeitos, com a força isométrica desses pacientes, a força muscular isométrica, que é aquela contração que não exige muito esforço, foi melhor que o grupo placebo. O que a gente pode esperar por essa droga? Paciente que tem a força muscular mantida, ou a força muscular não tem grande parte da degeneração da força muscular, é uma droga que pode ser utilizada. Tá? A gente não pode ter muito grau de degeneração de força motora, quando tem concentração, quando tem mantida a força isométrica. Quando a grau de degeneração motora for muito acentuado, é uma droga que não pode ter benefício no paciente. Né? As escalas utilizadas, na verdade, a dose de 125 progressiva, provavelmente a dose utilizada vai ser a dose de 500 miligramas. Tá? A expectativa dessa medicação é uma expectativa que tem aprovação. Ela vai sair em março de 2014. Né? A expectativa que tem aprovação, por quê? Porque eles pegaram de 156 pacientes e subiram para 680 pacientes. E estão utilizando, na verdade, uma estratégia de marketing grande, porque estão usando um laboratório que é um laboratório grande para fazer o marketing, o número de pacientes aumentou, e estão segurando bem as escalas, e parece que não está tendo, o número de efeitos colaterais é pequeno. Então, parece que é uma droga que pode ter uma boa perspectiva de funcionalidade para quem tenha esse distúrbio de força, principalmente nas fases iniciais da doença. Tá? Mas não é uma droga que mostra eficácia na evolução da doença ou diminuir a sobrevida de tudo, ou melhorar a sobrevida ou atuar sobre a sobrevida da doença. É uma droga para melhorar a força muscular. Esse é um outro trabalho utilizando uma droga que melhora a produção de hemácias no sangue, que é eritropoetina humana. Né? A eritropoetina humana é uma droga produzida no rim, na função renal, e ela melhora a nossa produção de hemácias. Só que ela tem uma atuação também nas células neuronais. Né? Ela estimula a diferenciação de células progenitoras neuronais, a diferenciação de dopamina e colina in vitro. Ela tem alteração nas concentrações de monoaminas do cérebro. E ela melhorou a diferenciação de neurônios em ratos mutantes. E atua também nas células gliais, que são as células inflamatórias do sistema nervoso, que atuam nos neurônios motores. Com isso, e também melhorou, na verdade, a citotoxicidade provocada por glutamato nesses neurônios, com ação anti-apoptose, antidegeneração dos neurônios. Bom, melhorando essa ação anti-apoptótica, eles fizeram um trial, né? Eles designaram um trial, selecionaram pacientes, usando uma dosagem alta, randomizada, de 40.000 unidades a cada 15 dias, né, de eritropoetina humana e placebo, medindo a escala desses pacientes, dosando a tolerabilidade e utilizando essa droga e acompanhando esses pacientes por um ano. Foram utilizados 203 pacientes, na verdade, foram avaliados 203 pacientes, medindo força, capacidade vital e tentando ver se isso melhorar. Na verdade,
existem estatísticas, foram avaliadas estatisticamente, com capacidade vital forçada, usando a escala, usando todos os métodos possíveis de avaliação, e os pacientes tiveram todos os apoios multidisciplinares possíveis. Essa aqui é uma curva mostrando, aqui não dá para ver muito bem, mas estão muito próximas, é a curva de declínio. Essa aqui é o placebo, e essa aqui é a utilização, mostrando a curva da escala, utilizando um e outro, com a eritropoetina. Na verdade, não houve diferença nenhuma. Então, utilizaram 12 meses, apesar de ela ter grandes efetividades em ratos mutantes, nos pacientes utilizando durante um ano alta dosagem de eritropoetina, ela não mudou o benefício, não teve algum benefício nos pacientes. Então, ela não é indicada. Essa é uma droga que é controlada por, na verdade, um grande pesquisador que atua em tratamento da Califórnia, chamado Robert Miller. Essa droga chama NP001. É uma droga anti-inflamatória. A gente sabe que a esclerose lateral amiotrófica, ela está envolvida, existe um sistema nervoso que está envolvido com uma agressão, envolvido com uma reação imunológica que pode propagar a perda dos neurônios. Existe uma resposta inflamatória aumentada em volta do neurônio motor. Isso pode indicar a evolução e a propagação da doença. Essa célula, por exemplo, isso aqui tem um neurônio envolvido, e essa célula, por exemplo, exemplificando bem o que eu falei para vocês, isso aqui é um macrófago. Esse macrófago é uma célula inflamatória que existe no nosso organismo, e ele está ativado na doença e propagando a degeneração do motoneurônio, em fases da doença. Então, essa droga NP001 é uma droga que tem ação anti-inflamatória, antimacrofágica. Ele foi designada, está em primeira fase 1, foi provada a segurança da droga, e a fase 2, um número maior de pacientes, tem sido utilizada para atuar nessa reação anti-inflamatória, antimacrofágica, tentando melhorar a evolução e melhorar a degeneração na doença. Então, se não estudar, eles são feitos, na verdade, essa droga é uma droga endovenosa, feita em ciclos, tá? Tem um ciclo em semana 1, 5, 9, 13, 17, e são feitos ciclos, 6 ciclos, e até progressivamente. Isso medido em escalas eficazes e a eficácia. Existem 136 pacientes sendo estudados, na verdade, em 17 sítios dos Estados Unidos. Existem 3 grupos: o placebo, na dose de 1 mg por quilo, e na dose de 2 mg por quilo. E aí, e a avaliação, e as mudanças progressivas. Parece que a dose de 2 mg por quilo parece ter uma eficiência maior do que as outras, com redução de 21% com relação ao basal. O decréscimo da escala base parece que uma inflamação menor entre a escala com 2 mg por quilo. Aqui é uma escala que mostra a progressão de resposta. O placebo está aqui em 11%, né? Que a gente, na verdade, os respondedores com relação ao placebo, parece que na dose de 2 mg por quilo, a gente tem uma resposta maior, que em 27% com relação ao placebo, que mostra uma efetividade maior de 2 mg por quilo. Bom, é uma droga que parece ser bem tolerada, é uma droga que tem uma resposta com relação ao placebo 44%, né? E melhora da escala de progressão em torno de 30% com relação a pacientes com esclerose lateral amiotrófica. É uma droga que está em fase 2, né? Esse grupo que controla a utilização dessa droga
é um grupo sério, e estão estudando e parece ter um grau de progressão, um grau de efetividade, um grau de controle bem sério. Esperamos que isso seja uma esperança para nós, né? Essa NP001, eles estão numa fase 2 e provavelmente vão aumentar o número de pacientes, são com 136 pacientes, a droga tem que passar da fase 2 agora para a fase 3, para a gente ter melhores resultados e uma possível aprovação. Tá? Bom, esse aqui é um trabalho que eu acho que a gente já conhece, agora nós vamos passar a falar um pouquinho de tratamento celular. Esse é um trabalho que já é conhecido, que já tem sido feito em Atlanta, com o uso de células embrionárias, do cordão umbilical, mas com implantação em coluna lombar. Mas esse grupo é o grupo da Itália. Eles exportaram esse trabalho para a Itália. Eles utilizaram, na verdade, eles estão pegando a tecnologia do pessoal de Atlanta e eles conseguiram, através de um comitê, que é esse Comitê de Terapia Genética Celular e Somática, trazerem a tecnologia de Atlanta. Eles são supervisionados pelo grupo de Atlanta e estão utilizando a implantação de células embrionárias na Itália. Eles usam a injeção de 50 mil células e 750 mil células cada injeção, né, de células tronco-embrionárias. Na verdade, eles usam o mesmo protocolo com o implante, que é a utilização dessas células através dessa plataforma na coluna lombar, em 2 níveis, né? Ou um grupo 1A usa unilateral e o grupo 1B usa bilateral, com técnicas monitoradas, né? Os pacientes são pacientes selecionados, você tem a abertura, né? Na dura mater, você injeta um catéter, né? E através desse catéter você começa a implantar, né, através dessa plataforma e percorrer toda a dura mater, injetando as células embrionárias. Associado a isso, você faz uma imunossupressão, você usa um pouco de corticoide, que é metilprednisolona, infusão de 2 horas pós-cirúrgica, e depois uma dose de redução progressiva de 60, 40, 20, 10 miligramas por dia, e faz uma imunossupressão com tacrolinos, 0,1 miligrama por quilo por dia, e vai mantendo uma dose sérica de 5 a 10 nanogramas progressivamente, né? Alguns efeitos adversos é a dor na região da cirurgia, o hematoma principalmente, onde você operou, né? A escala, o curso clínico depois da cirurgia é variável, né? Aqui, ó, tem a escala com acompanhamento. Tem alguns pacientes que decaíram bastante, alguns com um curso clínico tendendo a permanecer estável, né? Um acompanhamento, assim, tem que falar para vocês que é um acompanhamento de período exatamente curto, um curso natural, com outros cursos, o curso decaindo, e a capacidade vital forçada, que é uma parte respiratória, com a tendência à queda, mantendo depois da cirurgia. O número de pacientes realizado é um número de pacientes pequeno. Tem que falar para vocês que depois que realizar a cirurgia, o do grupo de pacientes realizados são um grupo de pacientes, eu acho que 12 pacientes que fizeram, 3 pacientes faleceram depois do procedimento, e 3 pacientes, esses pacientes faleceram por complicações respiratórias pós-realização do procedimento. Não pelo procedimento, mas pela doença, de acordo com o grupo. Eles não fizeram em cervical, porque eles vão pegar a tecnologia para fazer cervical. Lembrar que o grupo da Atlanta faz nos 2 níveis. Os resultados não são resultados esperados, porque a manutenção da escala continua de evolução da doença e a capacidade vital forçada continua decaindo, né? A capacidade respiratória continua decaindo, né? Mas eles estão utilizando, e aí eles falam que melhora a habilidade comparado com a relativa eficácia com o fator. A gente não pode comprovar isso, né? É um clinical approach. Esse foi o resultado do grupo italiano. Agora,
eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho aqui, que é um trabalho apresentado da Brainstorm, né? Análise de 12 pacientes com esclerose lateral amiotrófica com a utilização de células mesenquimais. Equal trial. Existem alguns trabalhos utilizando células mesenquimais ou stem cells no mundo, né? Coreia e os Estados Unidos, Espanha, Israel, alguns utilizando células mesenquimais, um em fase 1, outro fase 2, outro fase 1, fase 2, fase 1, fase 2, todos utilizando com segurança, eficácia, alguns trabalhos sendo utilizados no mundo, para a gente ter um panorama mundial, né? E essas células mesenquimais são células que podem ser partir de uma diferenciação de diversos tecidos, condrócitos, adipócitos, oligodendrócitos, quando estimuladas. E quem trabalha com terapia celular pode falar a favor, pode falar contra esse tipo de célula, mas existem algumas verdades, tipo uma menor chance de diferenciação em tecidos neoplásicos, realmente ela pode ter um pouco mais de menor chance de diferenciação do que uma célula, por ser uma célula pluripotente. Na verdade, uma célula multipotente, ela pode ter um grau de diferenciação, uma chance menor de diferenciação. Na verdade, a célula multipotente tem menos chance de diferenciação do que uma célula pluripotente em tecidos neoplásicos, por exemplo. Quando uma célula mesenquimal, ela se transforma, quando ela é de um tecido primordial, quando a célula, por exemplo, embrionária, ela tem chance de diferenciação maior em tecido neoplásico, porque ela é uma célula primordial. Agora, quando a célula é mesenquimal, já se diferenciou, quando você estimula ela tem chance menor de se transformar em, por exemplo, uma célula neoplásica. Então, eles têm esse argumento grande. Então, eles trabalham com uma célula menor. E a chance de se transformar em algum outro tipo de tecido, quando estimulado, depende do tipo de célula que você trabalha, depende do tipo de célula que você estimula. E é isso que eles utilizam. Então, você tem uma célula adulta, que ela pode ser expandida em cultura e pode ser utilizada com mais segurança. Certo? Então, vamos lá. Eles pegam essa célula mesenquimal, que ela pode ser estimulada com fator de crescimento. Derivado um fator de crescimento neuronal derivado da glia e um fator de crescimento derivado do cérebro, BNDF. Eles utilizam essa célula, o estimulam. Eles pegaram um trial 12 pacientes. Na verdade, utilizam 2 grupos de pacientes. Eles iniciaram em junho de 2011. Eles recrutaram, fizeram aspiração de medula óssea e fizeram um transplante e o acompanhamento, né? E, na verdade, são 2 estágios, um estágio precoce e depois um estágio mais tardio. Como se faz isso? O primeiro estágio, eles pegam o músculo do paciente e fazem 24 sítios de injeção de célula-tronco no músculo. No músculo. Bíceps e tríceps. E o segundo estágio, que é um estágio tardio, eles fazem a injeção intratecal, dentro do líquor, né? Como se fosse punção e injeção dentro do líquor de célula-tronco. E faz o acompanhamento é visto. O acompanhamento é feito através de eletroneuromiografia, avaliação dos sinais vitais, através da escala, através de eletroneuromiografia, concentração de drogas, músculo, avaliação muscular e todos os exames gerais que o paciente precisa. Né? Isso aqui não foram observados nenhum
nenhum efeito colateral significante. E essa é a curva de, na verdade, avaliação pós 10 meses de avaliação, e essa curva depois do tratamento da escala, benefício pós-tratamento. Essa aqui era a progressão, depois do tratamento, essa continuou sendo a progressão. Segundo a minha observação e a observação que eu trago para vocês, para mim é uma avaliação que continua sendo a avaliação da escala dos pacientes. Segundo o apresentador, e eu estou falando para vocês deles, ele falou que a curva diminuiu. Para mim, a curva continua a mesma. Certo? Aqui, resultados de eletroneuromiografia. Ele falou que o resultado da eletroneuromiografia aumentou do bíceps, melhorou. Só que o problema é o seguinte, aqui, ó, né, medida do bíceps, melhorou. Só que a medida do bíceps melhorou, quando a gente... isso eu não mostrei, isso eu vou mostrar depois. Não é para mostrar depois. Aqui é um tratamento, intramuscular tratamento, medida do bíceps melhorou. Só que a gente fez uma medida do bíceps melhorou com um pouco de acompanhamento, injetando células intramusculares, sem avaliação do neurônio motor, que é o mais importante. Eles fizeram a avaliação por eletroneuromiografia de uma medida que é o potencial de composto de ação, o potencial de ação muscular. Tem duas dúvidas aí em questão. Primeiro, se a gente aumenta... Célula-tronco tem potencial de regeneração de célula muscular, mas não tem potencial de ação em neurônio motor. Isso é complicado. Aí você vai à avaliação de diâmetro de bíceps, você pode até regenerar célula muscular, mas neurônio motor você não genera. Aí depois de algum tempo você pode perder tudo. Então tem um bias guide. Então a gente tem que pensar nisso. E outra coisa, né? Ele fez a avaliação do left, né? Então, engraçado. E aí, melhora de um lado mais do que o outro, né? E ele não avaliou, não designou que tipo de paciente que era, que tipo de doença que era, né? Se é que forma de doença, que tipo de esclerose que era, como era, se era forma bulbar, que tipo que era. Então, ele só mostrou dados sem designar o tipo de doença. Então, a gente não pode dizer se essa melhora é boa ou não. E a escala da segunda fase da doença, esse aqui de alguns pacientes, depois de 6 meses de acompanhamento, continua com declínio. Continua mostrando declínio. Essas são as conclusões apresentadas. Pode falar que pode ter algum benefício com leve redução da doença, eu não sei se isso a gente considera benefício, com melhora da circunferência de bíceps, então, eu não sei se a gente pode considerar, eu não considero isso também um benefício. E a gente, esse é o trabalho apresentado pela Brainstorm, que vocês escutam tanto falar na internet aí. Isso, na verdade, é o que a gente tem que avaliar, porque tudo que a gente escuta pela internet tem que ser levado para a gente avaliar cara a cara, o que eles apresentam para a gente, não o que a gente escuta pela internet. Isso é o trabalho da Brainstorm. Agora, esse eu considero o trabalho mais importante apresentado no Congresso, é o que vale a pena a gente escutar, e eu acho que é um futuro para a própria doença. Existe uma empresa chamada Easy Therapeutics, Easy Pharmaceutics. A gente sabe que, como eu falei para vocês, existe o que a gente mais considera como fisiopatologia, como causa da doença, são essas formas familiares, envolvidas com aquela CORF72, TDP43, a SOD, como as causas de possibilidade da doença. E são enzimas que estão relacionadas às formas demenciais. Bom,
Se a gente for pensar tudo isso, isso leva a um acúmulo de proteínas dentro da célula. Um acúmulo de proteínas do núcleo ou no citoplasma da célula. E se a gente for levar isso mais em conta, a fisiopatologia, a causa disso, vem do quê? Existe um erro na mensagem do nosso DNA na verdade, para o mensageiro dele, que é o RNA. Tem o DNA e tem o mensageiro dele, que é o RNA. Então, o erro está ali, na transmissão da mensagem para o RNA, a causa da formação dessas proteínas. Vou tentar explicar para vocês mais para frente como funciona isso. Então, a SOD1, o CORF72, a TDP43, elas são causadas por essa alteração desse RNA. Existem pedacinhos chamados de ácido nucleico, chamados de oligonucleotídeos antissense, que a gente pode incluir dentro da célula e anular esse erro que está expresso formando essas proteínas. Tem como a gente jogar lá dentro da célula esse erro que está sendo expresso. E aí, esquecer o dano. Se a gente está produzindo uma proteína que está errada, a TDP43, vamos cancelar esse erro. Vamos jogar um pedacinho para corrigir. E é isso que a Isis Pharmaceuticals está fazendo. Ele está pegando esse pedacinho de nucleotídeo, jogando esse pedacinho, que a gente chama de MER, né? Se liga a essa mensagem de pré-RNA, na RNA está fora da célula, tem um DNA, ele se liga, isso vai formar uma sequência, que é uma sequência que não é o normal, é uma sequência de RNA ligada, ativa uma enzima que vai degradar e vai clivar esse produto, que não é o produto normal. E aí essa proteína que se forma, que é uma proteína que vai agregar, que vai causar ativação de uma enzima que vai matar o neurônio, não se forma mais. Isso para TDP43, para o SOD1 se faz já com alguma experiência há algum tempo, né? Esses são os dados. Esse aí é um exemplo da degradação do produto. Esse aqui é um exemplo mais. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, da SOD1. O que eles conseguiram com a SOD1? Essa é a infusão de como se utiliza com a SOD1. Eles utilizam dentro da medula. Isso começou com um trial em ratos mutantes com a SOD1 G93A. Eles provando que no início da doença eles usaram um oligonucleotídeo e a sobrevida começou a aumentar, dobrou a sobrevida em ratos. E aí eles partiram para indivíduos e humanos, e agora eles estão utilizando o quê? Eles usam um adenovírus, que é um vírus derivado da gripe, o adenovírus. Por quê? Porque se você injeta na veia ou injeta o oligonucleotídeo direto, na hora de ele penetrar na célula, a célula degrada o oligonucleotídeo direto, porque isso é reconhecido como um produto anômalo, uma coisa que a tua célula tem que matar. Mas se você coloca dentro do adenovírus um vetor viral, o vírus engana a tua própria célula, a célula não mata. Ele chega no núcleo da célula prontinho. O vírus mascara, é como o HIV, né? Mascara, a gente é contaminado por uma doença, o adenovírus mascara essa sequência. E aí, isso chega dentro da célula para mudar a constituição do núcleo e interagir, e a doença começa a ficar... você consegue controlar a doença. E esses 32 indivíduos começaram a ser tratados com essas doses progressivas, e esse trial está sendo utilizado, na verdade, começou envolvendo a Universidade de Washington,
a universidade, né, o Methodist National Institute em Houston e o Johns Hopkins Site em Washington também. E o ISIS-SOD1 foi bem tolerado, eles estão testando as doses para testar a toxicidade, estão processando com adenovírus e medindo a escala progressivamente. Aí eles mediram a concentração progressiva no líquor, eles têm um período de infusão até 12 horas e o decréscimo em 24 horas. Em um mês, normalmente, os meses de concentração estão sendo testados. Os níveis plasmáticos também, aqui é a dosagem dos níveis plasmáticos. E eles são entregues com segurança no sistema nervoso central. Eles têm que avaliar, de acordo com o FDA exige, os efeitos colaterais progressivos dessas drogas, e eles estão esperando resultados consistentes. 32 indivíduos estão sendo tratados com isso já, com o SOD1 primeiro. Só que não ficou só nisso, porque eu falei para vocês que existem outras causas da doença. Então, eles já abriram um trial associado a células tronco derivadas de fibroblastos de pele, né, que vão ser associadas a oligonucleotídeos para tratamento com Corf72, a terapia específica para aquela expansão do nucleotídeo também, oligonucleotídeo antinucleosense, para mutação da cromossomo 9 específica, Corf72, e aí eles estão ampliando essa terapia para essas formas familiares e para ver a expectativa de tratamento desses trials. Na verdade, esses trials agora vão ser expandidos para todo esse tipo de terapia. Você vai intervir com essa mensagem do RNA, bloqueando a evolução da doença. Como a gente tinha comentado anteriormente, parece que a célula-tronco ela vai ter um paralelo, né? Ela vai ser pode ser uma esperança, mas talvez não seja o tratamento fundamental para a doença, como todo mundo esperava. E a colaboração da ISIS é junto com o laboratório Biogen, que tem ampliado a verba para esse tipo de estudo, né? E essas drogas estão sendo desenvolvidas e comercializadas com esses antinucleotídeos, e esse estudo tem aumentado bastante. Você tem que definir a população, atingir os alvos e determinar que droga vão ser utilizadas. Eu vou comentar um pouquinho só o que a Patrícia falou a respeito do peixe diafragmático, só para colocar uma coisa que eu acho que é importante. Todo mundo está falando assim, olha, eu queria colocar o peixe diafragmático, né, que é o marcapasso diafragmático, para aumentar minha capacidade vital e não usar o BiPAP. A gente tem que falar, você falou da capacidade é importante manter a capacidade de 65%. A pessoa tem que ter doença do neurônio motor predominantemente superior. É difícil a pessoa ter uma doença só de predomínio superior de neurônio motor, né, como tratamento. Eles fizeram um adendo